Muito obrigada por estar participando, por estar ajudando a gente, tá? É muito importante, principalmente sua participação. Regina, a gente vai fazer umas perguntas para você em relação à pandemia, como tem sido a sua vida, como você tem lidado com o trabalho, com a vida pessoal durante esse período, entre outras coisas. Como que é a sua interação com os alunos e com os professores da escola? Eu acho que a minha interação ela é muito boa, né? Tem 17 anos, eu vou completar 17 anos de casa, né? Então, assim, eu não vejo, a maioria dos diretores veem o cargo de diretor como isolado, eu não. Né? Então, eu tenho muitos parceiros nessa escola, e tem professores muito antigos aqui na escola, que não quer dizer que concordem com tudo que a gente conversa, que a gente fala, mas são parceiros. Então, eu acho que o diálogo é fundamental, né? A gestão democrática e transparente não é uma fala para parecer que é bonita, ela é o que sustenta uma escola, né? Então, assim, essa relação também com os alunos e toda a comunidade, né? O diretor ele tem que se dar bem com todo o entorno, ele não é só fechou a porta, ele está aqui dentro, então assim, ele vai além dos muros da escola, né? Então, tem que ser um diretor que tenha colegas, que tenham parceiros, que tenha uma equipe que ele confia. Eu tenho vários professores são meus parceiros aqui, eu não quero citar nomes, mas vários professores que ontem mesmo eu fiquei muito tempo trocando ideia com o Fabrício, né? E assim, uma autoavaliação e uma avaliação um do outro, né? Isso é importante quando existe um respeito para o trabalho do colega, né? Então, a minha interação, graças a Deus, sempre tive boas vices que me substituem, que me ajudam, que me auxiliam, né? Vocês conheceram algumas delas. Então, assim, e essa questão da escola integral, a gente convive mais ainda. Então, assim, tem que ser uma interação saudável, senão você não consegue sobreviver. Como foi a sua quarentena? Assim? Foi difícil? Ficar longe da escola? Você está falando da pandemia? Sim. Então, na verdade, a gente não parou de trabalhar. É que nós estávamos trabalhando trabalho interno. Então, assim, aquele ano que vocês ficaram em casa, a gente continuou aqui na escola. Eu, a Célia, o pessoal da secretaria. Tudo bem que às vezes tinha semana que a gente fazia até um certo rodízio. Mas a gente não parou de uma vez. Era um pouquinho preocupante, mas era saudável. Porque eu via minhas amigas, a gente trocava uma ideia, a gente estava sempre trabalhando juntas. Então, assim, o contato com vocês, com a comunidade, com os professores, era à distância, remotamente. Mas a gente estava vindo aqui na escola. Então, durante a pandemia, apesar de várias restrições, eu não me isolei totalmente. E como eu sou filha única de uma senhora de mais de 90 anos, eu também não podia deixar ela sem visitar minha mãe. Então, um dos meus filhos continuou morando comigo, o outro mora em Ribeirão Preto, ele ficou lá. Então, eu fiquei um bom tempo sem vê-lo. Ele realmente, fiquei com muitas saudades dele. E foi difícil, né? Assim como esse retorno está sendo difícil. Mas eu não fiquei sem contato nenhum, entendeu? Então, foi dentro do contexto da pandemia, até que a gente se saiu bem. Você aprendeu alguma coisa nova? Nesse tempo, assim, você começou a praticar alguma coisa? Eu comecei a praticar yoga, né? Meu marido, ele está estudando para ser professor de yoga, né? Então, eu estou sendo meio que tô indo meio na onda dele. Para mim, está sendo muito importante essa questão da meditação, né? Então, assim, eu tenho procurado meditar. Porque, lógico, tive momentos também de tristeza, de angústia, de insegurança, né? Principalmente pelos meus filhos, pela minha idade, eu me preocupava mais com os meus filhos, né? Com a minha mãe também, mas muito mais com os meus filhos. Com vocês, alunos, com os professores. Fizemos muitas reuniões e que a gente acabou conversando e falando daquilo que a gente achava necessário naquele momento. Lógico que havia uma pauta de reunião,
Nós tivemos momentos assim pra gente desabafar mesmo com os outros, né? E então, assim, eu acho que eu tive um investimento em leitura, nessa yoga, nessa meditação, eu cheguei um dia, abri meu guarda-roupa, eu falei, pra que tudo isso? Por que todo esse monte de sapato? Por que esse monte de roupa? Né? E me tornei um pouco um pouco menos consumista. Não, apegada eu nunca fui. Se você for na minha casa e falar, Regina, eu preciso de um casaco, eu falei, pode pegar. Regina, eu preciso de uma bolsa, de uma mala, pode pegar. Eu quero essa biju sua pra mim, pode pegar. Eu sempre fui assim, sempre. Mas sempre fui muito gastona. Então, com a pandemia, eu fiquei um pouco mais contida com os meus gastos. Nossa, é bom. É. Aquela economizada. Deu uma economizada. Você tem, nesse momento assim agora, você tem algum sonho, alguma meta que você está desejando assim, atingir? Eu tenho assim, mesmo com a minha aposentadoria próxima, eu não fico pensando na minha aposentadoria porque eu não quero parar de trabalhar, né? Pode ser na área da educação, pode ser em qualquer outra área. Eu acho que tem várias coisas que eu me dou bem. Gostaria de voltar a fazer mais uma faculdade. Talvez eu ia voltar como professora, porque eu gosto muito de escola, é o que eu sei fazer, é o que eu gosto. E meu marido também tá se aposentando, ele tem 60 anos, então acho que tá na hora também da gente ter essa pouquinho mais, porque o cargo de diretor ele é muito puxado, ele é muito pesado. Eu adoro, tá? Mas é pesado. E muitos compromissos, qualquer coisa que acontece na escola é com você. Então eu gostaria de ter um pouco mais de tempo com o meu marido, né? A gente poder viajar, mas quero estudar e não quero parar de trabalhar de uma vez, de jeito nenhum. E é isso. Em relação à sua profissão, você sempre quis entrar na área de pedagogia? Teve outro sonho? Assim? Eu fui no começo da minha adolescência, com 14, 15 anos, eu era muito embalista. Então, minhas amigas queriam fazer biologia, eu estava querendo fazer biologia também. Entendeu? Meu pai achava que eu devia fazer odontologia e eu coloquei na minha cabeça, imagine, não posso nem ver pro dentista, eu vou porque eu tenho que ir mesmo. Então, assim, o que aconteceu? Foi um momento que eu comecei a fazer teatro na escola. Quando eu comecei a fazer teatro na escola, que eu sempre gostei muito, então, assim, o burro era... Quem quer ser o burro? Eu. Quem quer ser o Papai Noel? Eu sempre fui tudo isso aí na escola. E eu comecei a me identificar, daí comecei a falar mais com os professores. E aí eu percebi que eu gostava de ficar na escola e tinha outras coisas que eu gostava de fazer na escola. Primeiro eu fui professora de educação infantil, que foi no momento que mais me atraiu. Porque está dentro desse contexto, desse universo da brincadeira, dos jogos, do teatro. Então, primeiro eu fui professora de educação infantil, né? Depois que eu fui prestando concurso e fazendo outros cursos, complementando a minha... Exato. E aí eu fui prestando... Bom, enfim, então eu cheguei aqui como diretor porque eu tenho 36 anos de escola, né? Mas o que me encantou no primeiro momento foi a educação infantil. Então, quando eu estava assim, com meus 16, eu já estava super embalada no magistério. E dentro disso que eu falei para vocês, porque a educação infantil, ela permite. A educação infantil é muito gostoso trabalhar na educação infantil. Então, foi por aí, mas foi com essa idade aí que eu comecei a achar. Queria ser cabeleireira, gosto de moda. Mas para estudar moda, na minha época, eu não tinha chance nenhuma, né? O quanto você vai ficar na escola por um bom tempo ainda. Você vai ficar na escola por um bom tempo ainda. O que você acha do novo ensino médio? Então, o que a gente sabe é que o antigo não estava funcionando. Isso é fato, né? Então, os jovens estavam terminando o ensino médio ainda com condições, com poucas condições de enfrentar outras coisas do trabalho, ou mesmo prosseguir estudos. Ele não estava dando toda essa condição. Em segundo lugar, o que eu acho e que eu torço muito é que como vocês vão ter os itinerários, são temas, projetos, abre-se o leque, é isso que nós queremos,
né? Que o aluno atue com experiências, com pesquisa, né? Com temas que você gosta, que não necessariamente é a sua área preferida, né? Então ela pode gostar da literatura, da arte, e você gostar das ciências, da matemática, enfim. É o que a gente espera. Só que isso demanda muita formação para os professores. Os professores vão ter que estudar muito para estar preparado para isso. De alguma forma, vocês do terceiro ano também vão se beneficiar. Porque mesmo o novo ensino médio sendo agora, para quem ainda está saindo do primeiro para o segundo, e enfim, depois do segundo para o terceiro, vai aumentar mais, nenhum professor vai perder a aula, não existia essa preocupação na escola. Mas o foco é o aluno. A gente trabalha para o aluno, não é para o professor, é para o aluno, certo? Só que eu tenho que ter uma equipe satisfeita, feliz, né, trabalhando, senão como é que a gente vai fazer? O que eu acho é que a própria escola integral, o ensino integral, está proporcionando muitas coisas diferentes para vocês. O que impossibilitou, atravancou um pouquinho, deu uma travada, foi a própria pandemia, né? Porque a gente podia fazer muito mais interações na escola, e o professor, ele sabe que ele vai ter que ser um professor inovador e estudioso. Em questão de recursos, a escola está recebendo e vai continuar recebendo. Tá? Então, por exemplo, nós temos já dinheiro para montar uma sala maker, que depois vocês vão conversar com os professores sobre isso aí, sala maker, um laboratório com impressoras 3D, com microscópio. Então, não é só o ensino médio, o segundo e o novo ensino médio que vai ser beneficiado, é todo o ensino médio, né? Até toda a escola, na verdade. Mas esses itinerários, a gente fez toda essa pesquisa para ver qual era a área de interesse dos alunos. Então, eu espero que os professores atuem muito bem, que esse aluno aprenda muito mais, pesquise muito mais, tenha condições muito mais, e dentro daquilo que ele gosta. Que não quer dizer que ele vai desprezar a base comum. A base comum, ela permanece. Mas às vezes você fala assim, poxa vida, eu tô estudando um negócio que eu não vou usar. Vocês já não falaram isso tantas vezes? Então, a gente espera que esse novo ensino médio dê essa condição para o aluno estudar aquilo que ele gosta e aquilo que ele vai usar depois. Uma última pergunta, assim, o que você acha da volta 100%? Bom, vamos lá. Eu acho que o retorno, ele precisa acontecer. Vai chegar uma hora que a gente vai... Eu não esperava que fosse agora. Eu esperava isso para início do ano que vem, do ano 2022. Eu não estava esperando isso agora, tá? Existe uma... Eu, no momento, tenho mais preocupação com os professores do que com os alunos. Eu acho que vocês estão mais tranquilos até. Né? Então, os professores ficam muito preocupados com a questão do uso da máscara, do distanciamento, sabe? De que ainda a Covid continua, ainda temos 400 pessoas morrendo no país. Então, assim, ela não está totalmente... Os professores ficam muito preocupados com os alunos que não tomaram vacina, né? Então, existe uma preocupação, uma ansiedade. E aí, eu vejo que no ensino médio, a coisa está um pouco mais fluindo, um pouco melhor, graças a Deus. Vocês estão acostumados a misturar grupos, sala, etc e tal. Tem o ensino fundamental, a hora que juntar turma A e turma B, tem já pedidos de, não gosto de fulano, ele é da outra turma, e agora não sei o quê. Tá. Então, essas coisas que a gente tem que levar em consideração, mas também que a gente precisa resolver. Eu não posso falar, não quero voltar porque eu não gosto da outra turma. Né? Então, são coisas que parecem simples, mas que a gente vai precisar resolver, atuar rapidamente, né? Tem uma preocupação, sim. Nós temos muitos funcionários na escola, eu acho que vai emendar com a próxima pergunta que vocês vão fazer, né? Eu acho que nós temos agora novos funcionários no administrativo, temos 3 funcionários bacana, todos eles fazem faculdade, então eles acabam indo embora um pouco antes de vocês. Temos as mães colaboradoras, mas é uma outra dinâmica. Eu tenho que pensar da merenda, eu tenho que pensar na limpeza, eu tenho que pensar em tudo isso. E temos que pensar nesses professores que estão também um pouco apreensivos com o retorno. Então, a nossa preocupação é como é que vocês vão voltar. Como é que vocês vão... Toda essa dinâmica, essa aceitação do novo colega, porque vocês estão convivendo ali com o número de... Quantos estão na sala?
12. Nossa, bem 8. 8, 12, 14, até 20, né? O ensino médio lá tem sala com 20. Mas, a hora que os 35 chegarem aqui, então eu acho assim, nós estamos preocupados, tudo tem que sair muito bem, mas assim, é a tolerância, aceitação, sabe? Ficar calmo, ficar tranquilo, fazer toda a nossa parte, que os protocolos sanitários, isso a gente garante, mas é a convivência mesmo, é o entrosamento, que a gente está recebendo muita atenção desse professor. Porque o professor, para ele dar atenção para 10, 12, é muito diferente para ele dar atenção para 35. E a gente desacostumou, foram 2 anos. 2 anos longe da escola. Então, assim, vai ser uma coisa que a gente vai ter que caminhar, né? Algumas coisas a gente vai gostar, outras coisas não. Mas nós vamos ter que enfrentar. Então, vai ser um desafio muito grande. Eu gostaria somente que todos estivessem vacinados. Eu acho que todos nós precisamos da 3ª dose, que é um reforço a mais para o professor. A gente gostaria que todo mundo entendesse que o uso de máscaras e algumas brincadeiras, né, não são desaconselhadas, e o uso de máscara é importantíssimo. A gente acaba até esquecendo, muitas vezes, que está comendo, depois sobe para a sala. Ninguém faz por mal isso. Ninguém faz por mal, né? Vamos ver, né? Vamos acreditar. Agora, tá todo mundo voltando, tá todo mundo trabalhando, né? Os pais precisam, os alunos precisam, vocês precisam, né? Desse retorno, dessa condição de melhorar toda a defasagem que vocês... E ninguém tem culpa disso. Nem vocês, nem o professor, nem ninguém. E ninguém, modo de dizer, né? Nós não temos culpa do que aconteceu. Fizemos o que dá para fazer, né? Mas não foi, vocês sabem muito bem que o ano passado foi muito complicado. Como é que você vai aprender através de uma aulinha, né? A gente conversa bastante, assim. Pra gente, acho que o mais difícil vai ser acostumar de novo com várias pessoas. Exatamente. E você sabe que os professores também sofrem com isso. Porque antes a escola não era uma API. Então, hoje, os 30 professores convivem o tempo inteiro. Então, eu acabo descobrindo qualidades e defeitos também do professor, né? Pode ligar. Qualidades e defeitos. Às vezes, 2 professores que eram super amigos passam a se estranhar em algumas coisas. E é um simples cafezinho. Tem de uma convivência, se desligou, uma né? convivência totalmente diferente. Não, A gente tirou a pergunta só. Uma última pergunta, assim, pra gente encerrar. Como que andou a sua saúde nessa quarentena? Sua saúde mental, sua saúde... Então, eu tive problemas de saúde, sim. Eu tive problema de colesterol e eu tô com um problema de tireoide, que eu não sabia que eu tinha esses problemas. Então, assim, apesar de eu fazer exercício, eu fazer yoga, eu gosto de comer. Eu sou uma pessoa que gosta de comer. O pessoal fala que é do signo de touro, que gosta de comer, né? Que é preguiçoso e gosta de comer. Não é nem assim. Eu não sou nem preguiçosa. Também não fico comendo todo o pacote de bolacha que tem na minha frente. Mas assim, eu desenvolvi essa tireoide e esse colesterol que a gente está agora monitorando, né? Mas eu me cuido bastante. Mas a minha saúde tá legal. Mas eu também tenho uma idade, né? Vou fazer 57 anos. Com 57 anos tem toda aquela problema, assim, hormônios, toda uma... Você sabe, né? A mulher tá na menopausa, eu já entrei, já tem 6 anos. Só que daí as coisas vão mudando no corpo. Então você tem que ter um cuidado redobrado. Mas assim, tudo dentro do controle. Mas eu tive, sim, probleminhas de saúde. E eu e Célia, que é jovenzinha, teve também alguns problemas de saúde, talvez pela ansiedade, talvez por, sabe, pelo contexto, que tudo que a gente passou, insegurança financeira, né, mudanças na questão do trabalho do professor, do funcionário público, que todo mundo acha que é, e não é, né, fundo de garantia, e, sabe, toda uma preocupação financeira. Mas é isso. Muito obrigada por ter cedido o seu tempo pra lindas. gente, tá bom? Gente, foi muito importante. Ai, que delícia. Te agradece de verdade. Ai, que delícia. Adoro ser diretora dessa escola. Tenho muitos amigos aqui, vocês sabem, né? Tenho muitos parceiros. Fabrício, Alessandro, Christian, Fernanda. São muito meus amigos. São muito meus amigos. Numa escola não dá pra você tocar. Tô citei a do segundo período, né? Lógico que tem os professores também no primeiro período.
que são muito companheiros da gente, porque a gente tem que se fortalecendo com um grupo bacana.